querido professor, querido papai, mamãe, vovô, vovó, todos vocês são bem-vindos ao nosso momento maravilhoso da nossa revista do maternal de João. João mostra Jesus como Deus. Que coisa maravilhosa é saber que através do programa de educação cristã continuada, o PEC, não é? Que a gente conhece como PEC, exatamente, traz uma proposta maravilhosa. Sabe qual é? Enquanto os adultos estão na escola dominical aprendendo o evangelho de João, olha que coisa linda, gente! Os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, enfim, a garotada também estarão ou estão, não é? Estudando o evangelho de João, mas numa linguagem para eles. E é por isso que aqui estamos com a nossa revista do maternal. Que coisa boa! Então sejam muito bem-vindos. Oh, que legal! E hoje vamos acompanhar a nossa lição de hoje, é de número 10. Isso aí, ai que maravilha! E a nossa lição de hoje você pode acompanhar aí na nossa lâmina, que tem como título lição 10, a nova ordem de Jesus. Ué, Jesus deu uma ordem? Deu sim, Jesus deu uma ordem. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui na nossa lição, que aliás, esta história, este relato bíblico, a gente traz, não é? Obviamente, da palavra de Deus, do livro de João, no capítulo 13, apenas os versículos de número 34 a 35. Então, vamos lá. Vocês têm que ler a palavra de Deus e lendo também a nossa revista do professor, aí você vai ter aí algumas ideias que podem fazer aí com que o teu processo de ensino seja tão gostoso, tão prazeroso, que também o processo de aprendizado, ou seja, a sua criança vai entender aí bacana e participar com você da nossa história de hoje, que você está vendo aqui alguns recursos, não é? O que será isso? Eu vou já dizer isso para você, porque são exatamente as sugestões que estão aqui narradas na nossa revista. Mas olha, atenção, preste atenção aí do que está escrito na nossa lâmina. Qual é o nosso objetivo da nossa lição, a nova ordem de Jesus? Bom, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que devemos amar uns aos outros. Oh, coisa linda, que coisa maravilhosa! E é exatamente esta a ordem que Jesus nos deu. Vamos então saber como é que nós vamos contar isso, explicar isso para a nossa criançada, desde os nossos bebês até as nossas crianças de 2 a 3 anos. Mas olha só, acompanhe o nosso Guardando no Coração de hoje. Amem uns aos outros. Oh, coisa linda! Isso está escrito em João 13, 34. Amem uns aos outros, mas olha, presta atenção. Se a gente pensar bem, essa questão de amor, essa questão de sentimentos, isso é um pouco abstrato para as nossas crianças, não é? Nossos pequeninos, você pode falar, eles não vão entender muita coisa. Mas espera aí, quando você utiliza criatividade, você pensa, olha, o Senhor, ao estudar a Bíblia, olha, o Senhor, o Espírito Santo vai te dar, assim, orientações, vai fluir ideias maravilhosas sobre isso. E aqui estamos para compartilhar algumas ideias para você. Quando a gente diz assim, olha, amem uns aos outros, o que a gente pode, com isso, né, mostrar para as nossas crianças?
Aí a gente traz como proposta o amigo, né, do abraço. Pronto, amem uns aos outros. A nossa criança, desde o bebê até as crianças de 2 a 3 anos, eles vão compreender. Amem uns aos outros quando a gente dá um abraço, não é? As crianças são muito carinhosas, elas gostam de abraço, gostam de fazer carinho. Então, nada como você utilizar algo que a meninada goste, né? Vamos imaginar lá no bercinho do bebê, tem aqueles bichinhos fofinhos, gostosos, não é? Tem a naninha do bebê, você abraçar a naninha, né? E também colocar no colinho do bebê ou nos braços do bebê e você repete para ele e diz, olha, amem uns aos outros, João 13:34. Esse abraço vai fazer com que a nossa criança entenda, compreenda que nós estamos falando de carinho, não é? Amar uns aos outros, exatamente o que a palavra de Deus nos orienta, nos dar essa ordem lá em João 13:34. E o amigo do abraço eu quero mostrar aqui também para vocês. Olha só, isso aqui é um bichinho de pelúcia, isso aqui é a nossa preguiça. A minha preguiça do abraço. Eu sou fã dessa preguiça, gente. Olha que legal. Você pode pegar qualquer bichinho de pelúcia. Sabe aqueles bichinhos de máquina de garra? Então, pega uns bichinhos daquele ali. Você pode substituir o braço, sabe? Ou as patinhas do bichinho, seja lá como queira falar ou queira pensar. Mas vamos imaginar dos bracinhos mesmo. Você pode fazer uns bracinhos compridos, entende? De tecidos coloridos, bem fofinhos. Enche ali com a manta acrílica, faz a mãozinha. Se você quiser, olha que legal aqui, deixa eu mostrar. Tem velcro aqui, olha só. Tá vendo? Aí com o velcro, olha que legal, você pode abraçar e você pode então fixar, né, a mão do bichinho, olha, amarrar, vamos dizer assim, usando o velcro. Isso é muito fácil de fazer. Com qualquer bichinho você pode, né, ampliar o tamanho dos bracinhos e das pernas do bichinho de maneira que possa abraçar a sua criança. A meninada vai curtir de montão isso daí. Vai ficar muito divertido. Obrigado, dona Preguiça. Fique aí. Então pronto. Então, amem uns aos outros, o amigo do abraço. Esta é uma linguagem que a sua criança vai entender muito bem. Dê um abraço, então você repete o texto bíblico e assim a criança vai entendendo, vai memorizando o que você está falando da palavra de Deus, tá bom? Olha que ideia legal, né? Bacana? Vamos lá, gente, usem a criatividade de vocês. E como recursos didáticos da nossa história de hoje, ai que coisa maravilhosa! Em primeiro lugar, não esqueça da Bíblia, a palavra de Deus. Você tem que sempre ter a sua Bíblia por perto para que a sua criança entenda que o que você está ensinando está escrito aqui na palavra de Deus, tá bom? Depois, lembre-se que junto com a nossa revista do professor, sempre acompanha, junto com a revista, a lâmina, que é o que a gente chama desta página avulsa que acompanha a revista com as figuras da história de hoje. Então, recorte as figuras, você pode plastificar cada uma delas e fica mais fácil e a durabilidade maior, né, das suas figuras, beleza? Bacana? Então, pronto, feito isso, agora você pode também contar essa história para o seu bebê, mostrando os bonequinhos, né? Aqueles bonequinhos de lá do berço, né? Tudo você pode usar como recursos para a história para o bebê. Já para a história, para as crianças maiores de 2 a 3 anos, a gente traz como recursos essa ideia aqui, olha que legal. Isso aqui, olha só, é um quadro feito de MDF, mas você pode fazer de qualquer outro material, não é? Papelão bem resistente, você pode colar várias lâminas de papelão e dá para fazer um quadro como esse, legal, gente, olha só. E aí, rolinhos de papel, tá vendo? Olha só, papel branco, papel ofício. Que tal você convidar o seu pequenino de 2 a 3 anos, que eles amam pintura, e a história de hoje você vai
pedir ajuda dos seus pequeninos a formar um cenário bonito nessa folhinha branca. Ah, mas eu não tenho quadro. Ah, que isso? Pega uma folha de cartolina, senta no chão com as suas crianças. Você pode utilizar, olha só, tinta aquarela, tinta guache. Olha só que legal isso aqui, olha. Tem alguns vidrinhos de tinta guache que a gente compra por aí, que ele já vem com um pincelzinho, tá vendo? Tá dando para perceber aí, não é? Aí você utiliza isso. Você disser, não, eu não tenho, só tenho desse vidrinho comum. Ué, você pode usar essas hastes aqui flexíveis, que a gente chama de cotonete, não é? E aí é um bom pincel com a sua criançada de 2 a 3 anos. Você pode usar esponjinhas também. É muito legal, tá certo? Ou o próprio pincel. Outra coisa legal, olha aqui, escovinha de dente, isso é muito legal também, que serve como um bom material para pintura. O importante é que você tenha qualquer coisa aí de recursos e você possa utilizar qualquer uma desses materiais. E vamos lá! Sentou com a meninada no chão, espalhe o papel branco e vamos contar a história de hoje. Vamos lá! Para a criançada, daquelas que estão ainda, né, no berçário, aí a gente sempre mostra para vocês esses nossos bonequinhos aqui, bem legal, que você pode comprar, mostrar, encontrar por aí nas lojas de brinquedo. Se você encontrar esses bonequinhos de borracha, olha só, você pode comprar vários bonequinhos do mesmo tipo, faz as roupinhas para eles de maneira que possa ir vestir os seus bonequinhos da época de Jesus. É muito legal isso. E aí você diz, olha que legal, um dia Jesus reuniu todos os seus amigos e ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim como eu amo cada um de vocês, vocês também têm que amar uns aos outros, assim como eu amo vocês. Ai, que legal! Que maravilha! Beijinhos para Jesus! Pronto, você conta a história de maneira simples, muito rápida para o seu bebê. Agora, para a sua criança de 2 a 3 anos, vamos à arte! Vamos, né? Ah, mas a meninada vai se sujar. E aí, deixa a meninada se sujar mesmo. Aliás, é super divertido. É muito legal, porque a criançada, quanto mais sujeira, sabe o que é melhor? Para trabalhar, estimular a coordenação motora da sua criança de 2 a 3 anos, não tem como trabalhar assim, sim. Né? Trabalhar com tinta, guache, depois lava a mãozinha, entendeu? Se você tiver como preparar um avental bonitinho, de plástico, né? Para a criançada, você pode fazer isso. Se não, não tem problema. Tinta base d'água vai sair assim que lavar a roupinha, não se preocupe. O importante é estimular a criatividade dos nossos artistas. Então vamos lá. Se você não tiver como produzir um suporte desse aqui, não tem problema. Pega um papel, cartolina. Sabe aquela folha de papel 40 quilos, que é uma folha branca bem grandona que você compra nas livrarias por aí? Pois é, você pode forrar um bom espaço da sala de aula. E vamos à bagunça. Opa, bagunça não. Vamos à arte, tá bom? Então vamos lá. E aí, recortou as figuras. Você deixa as duas figuras à parte, não é? E aí você diz, olha, lá na palavra de Deus, em João, no capítulo 13, diz assim, olha o que eu tenho por aqui. Não é? Olha que legal! Esses são os amigos de Jesus. Olha que legal! E sabe de uma coisa? Os amigos de Jesus estavam todos reunidos. Ah, mas tá muito sem graça aqui. Vamos fazer o seguinte? Quem pode me ajudar? Aí você pede a ajuda dos seus pequeninos, não é? E aí você pega, sabe? Aquele vidrinho de tinta guache. Você deixa a criançada, sabe, pintar,
faz a graminha, olha que bacana. Aí você vai e diz assim, quem quer me ajudar? Olha, nessa hora o que você mais tem é ajuda, tá bom? Aí Jesus estava, não é, com os seus amigos, quem pode me ajudar? Olha que legal. Aí você vai e pinta à vontade, deixa eles pintando, não tem problema, pode pintar à vontade. E aí monta um bom cenário, uma boa grama para a história. Agora sim ficou mais bonito, não é? Aí, que legal, Jesus reuniu todos os seus amigos e disse assim para eles, olha, sabe de uma coisa? Logo, eu já estou indo para o céu, mas sabe de uma coisa? Eu quero dar uma ordem para vocês. Assim como eu amei cada um de vocês, amem uns aos outros. Sejam amigos um dos outros. Gente, que coisa linda, não é? Você deve amar o seu amigo também. Você deve ser bem bacana, bem legal com o seu coleguinha. Faça isso. Trabalhe com a sua criança com este objetivo que nós devemos amar os nossos amigos, porque Jesus também nos ama. Legal, né? Pronto, tá aí uma maneira simples, deixa eles colorirem, deixa eles fazerem nuvem, desenhos à vontade, porque enquanto você vai ensinando a palavra de Deus, eles vão preparando o cenário da história e vai ficar um lindo cenário que, aliás, você pode colocar como uma exposição bem bonita no final da sua aula, que os pais irão apreciar com certeza. Tá bom, gente? Terminou a história, o que a gente faz? Ora, claro, sempre estimule, né? Trabalhar a oração, falar com o Papai do Céu, com o seu pequenino e diga: "Ô Jesus, muito obrigado porque o Senhor me amou primeiro." Todo mundo manda beijo para Jesus. Faça isso. Ministre a palavra do Senhor no coração do seu pequenino. Cante louvores, tá aí a sugestão. Na nossa revista sempre tem sugestão de louvores para que você estimule aí e fixe o aprendizado das suas crianças, como por exemplo a musiquinha 3 palavrinhas, Cristo ama as criancinhas. Faça isso. Cante aí na companhia de fantoches, de bichinhos, suas crianças irão entender mais forte ainda de que Jesus as ama, tá bom? Faça isso, aproveite, ensine a palavra de Deus, porque ela vai ficar guardada no coração do seu pequenino, tá certo? Que Deus abençoe, que você seja tremendamente usada nas mãos de Deus e aproveite, ensine a palavra de Deus aos seus pequeninos, porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai ficar guardada no coração de cada criança. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente! Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. É um prazer, uma alegria poder estar com você aí do outro lado da telinha, ou então da internet, acompanhando a gente pelo YouTube. Então é muito bom poder saber que nós estamos juntos com um propósito: fazer melhor a obra do Senhor. Estamos juntos para podermos melhorar a nossa forma, a nossa didática, as nossas sugestões. É muito bom saber que o Senhor tem levantado homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, para fazerem a sua obra. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições. Estamos quase na reta final, estamos na 10ª lição. Espero que você aí em casa já esteja com a sua Bíblia, porque a Bíblia é o principal livro nessa nossa jornada de ensinar nossas crianças. A sua revista, a revista Jardim da Infância, de 4 a 6 anos, e também a revista do aluno. É muito importante você tê-los em suas mãos para que nós possamos fazer direitinho o nosso trabalho nesse dia, tá bom? E agora nós vamos para a nossa leitura. Abra aí a sua revista, tá? Na página 44 da lição 10 e vamos começar a nossa leitura na primeira página. Vamos lá? Lição 10, tema: uma lição de amor e humildade.
Encontrando o tesouro, João 13. Guardando no coração, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. João 13, 15. E o nosso objetivo é enfatizar a importância de sermos humildes e amorosos com o próximo. E o Vamos Louvar, nós temos duas sugestões maravilhosas de louvores. Temos o exemplo de amor e humildade e o meu coração é uma casinha. Agora nós vamos para as nossas orientações importantes. Acompanhe conosco aí. O objetivo da lição de hoje é reforçar a importância da humildade e do servir aos outros. Faça uma dramatização com as crianças sobre alguns trechos da história. Coloque todas as cadeiras em um círculo para fazer a encenação. Para isso, providencie uma toalha para ser colocada nos ombros ou amarrada na cintura e uma bacia para demonstrar o lavar dos pés. O professor pedirá para as crianças tirarem os sapatos. Prepare ramos de palmeira em papel para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa encenação será impactante para as crianças. Faça-a em oração para que o Espírito Santo toque profundamente nos corações. Deixe fluir outras ideias conforme as suas possibilidades. Olha aí, querido professor, essas são algumas dicas, mas como nós bem colocamos aqui, deixe fluir outras ideias, porque é muito importante. Esse momento é seu, Deus e a sua sala de aula. Portanto, você tem que estar conectado com o Senhor. E o Senhor vai te dar muito mais sugestões para que você possa enriquecer a sua aula. Não se limite ao que está aqui. Isso é apenas uma orientação, tá bom, professor? Então, nós vamos agora para o nosso próximo quadro da nossa revista. Bem, este momento é um momento muito importante, onde você, professor, vai colocar mais uma sementinha no coração da sua criança, a semente da palavra de Deus. Esse momento é um momento onde nós, professores, precisamos elevar toda a atenção, dar toda a importância possível, porque, de verdade, é o que vai ficar para sempre. É a palavra de Deus, conforme diz a Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ficar velhinho, não vai se desviar da palavra de Deus, tá bom? Então nós cremos nas promessas do Senhor e por isso nós vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E a sugestão da sua revista para o momento de Guardando no Coração é que você apresente já de antemão para a criança os principais visuais da história, tá? Então tudo tem um objetivo, né? Qual é o objetivo então de você já se antecipar com os principais visuais da história? Porque a sua criança vai ficar observando e vai ter interesse de aprender muito mais, de saber o que aquilo quer dizer. Você não pode contar tudo, mas você vai só iniciar para a criança aquilo que ela vai ouvir na hora da história. Portanto, a nossa sugestão de hoje é que você, através justamente do tema que é uma lição de amor e de humildade, é justamente que você vai mostrar para a criança que a história de hoje, Jesus, que é o principal desta nossa história, o principal ator da nossa história, ele usou uma bacia com água e usou uma toalha. Para que será, criança? Você vai fazer essa pergunta para as suas crianças, né? Por que Jesus, ou para que Jesus usou uma toalha e uma bacia com água? Bem como você vai mostrar para as suas crianças que teve um momento na história onde muitas pessoas ficaram muito felizes e elas, para manifestar a sua alegria, elas usaram bastante folhas de palmeira, que são folhas grandes e bonitas. Assim como esta aqui, ó. Você dá para observar? Isso aqui é um modelinho, tá? Isso não está na revista, mas eu já criei, tá vendo? Então, se você tiver em casa alguma coisa nesse sentido, isso aqui, na verdade, é até um copinho. E aqui vem o canudinho
de festa de criança. Então eu tirei o canudo, coloquei aqui, ó, tapei aqui o buraquinho e se transformou numa palmeirinha. Então é uma forma legal da sua criança ver e entender que uma palmeira é uma árvore muito bonita. E você já adianta também a informação e diz para a sua criança que existem palmeiras de todo tamanho. Palmeira imperial, aquela autona e bonita, palmeira mais baixas, porém todas elas possuem folhas bem grandes e bonitas. Então, isso aí você já vai colocar um gostinho de mel na boca da sua criança. E você vai contar, vai dizer para elas que na hora das histórias elas vão entender direitinho qual é o objetivo dessas palmeiras, né? Dessas folhas de palmeiras, bem como dessa bacia com água e essa toalha. Então, isso vai ficar para o próximo episódio, né? E aí você também aproveita para agora fazer a leitura com a criança, depois que conversar, mostrar aqui o seu cenário, né? Incentivar as crianças, motivá-las a aprender mais da palavra de Deus. Você vai então fazer a leitura do seu versículo, tá? Que nós deixamos você à vontade para fazer como queira, desde que você faça bonito, né? E nós fizemos aqui, ó. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. João 13:15. Aqui está a parte escrita e a parte prática ou a parte de visual. Você já apresentou aqui, já adiantou, né? Então, eu lhes dei o exemplo. O exemplo? Que exemplo que Jesus nos deu? Então, na hora da história, a criança vai saber quais os exemplos ou qual o exemplo que Jesus deixou para ela e para nós, todos nós fazermos, tá bom? Então, aguce bem a curiosidade do seu aluno, mostrando os visuais antecipadamente na hora da história. E agora chegou aquela hora mais importante, a hora onde você vai falar das coisas do Senhor, você vai conversar com as suas crianças sobre as histórias preciosas de Jesus, o nosso Salvador. Porque o livro de João é um livro riquíssimo, onde nós temos muitas coisas importantes, lições maravilhosas de vida, para que as nossas crianças possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, tá bom? E aí você vai então aqui para a sua grande Bíblia, né, em forma de quadro de pregas, onde nós temos todas as lições que a sua criança já estudou. E nesse momento é sempre bom você mostrar para a sua criança quantas lições elas já aprenderam da palavra de Deus, né? Aí lá na sala você pode até ler uma a uma com as suas crianças, vai ser muito legal. E hoje nós estamos na 10ª lição e a 10ª lição o nosso tema é uma lição de amor e humildade. Uma lição de amor e humildade. Aí você vai conversar com a sua criança. E você poderá, antes de entrar na palavra de Deus, você pode fazer uma pergunta que está aí na sua revista, uma sugestão. Você pode perguntar das crianças, quem já foi a um estádio de futebol, assistir assim um jogo com o papai, com o titio, ou mesmo na televisão, acompanhou aí com o papai um jogo bacana, e você pode observar o quê? Que todo mundo está muito animado, muito alegre, muita gritaria. E você vai dizer para ela que aconteceu algo semelhante com Jesus. Certa vez Jesus foi entrar na cidade de Jerusalém e ele foi em cima de um burrinho. E quando Jesus chegou ali na cidade de Jerusalém, entrando naqueles portões bem grandes, bem bonitos, sabe o que aconteceu? O povo ficou gritando, eles gritavam, Hosanas a Deus, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. E eles gritavam, assim como acontece lá no estádio. E eles ficavam assim, e com aquelas palmas, tá? Com aquelas folhas grandes de palmeira, eles ficavam fazendo aquele movimento, ó. E fazendo aqui um parêntesezinho, você está lembrado que a sua história, a sugestão é que a classe esteja arrumada em forma de um círculo ou de uma meia-lua?
é justamente para que você possa se movimentar. Você vai para o meio da sala e você vai ficar assim, ó, com as crianças, falando para as crianças que grande foi a festa quando Jesus entrou em Jerusalém. Uau, que coisa maravilhosa! E você vai dizer também para as crianças uma coisa muito interessante. Jesus, ele era o Filho de Deus, poderoso, que fez muitos milagres aqui na terra. E ele poderia muito bem ir para Jerusalém numa linda carruagem, né? Bem bonita, porque ele era o nosso rei. Ele era o enviado de Deus. Porém, Jesus quis demonstrar para aquelas pessoas que não são carruagens, não são vestes que vão demonstrar que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa que tem um valor grande, mas é o seu coração. E Jesus foi em cima de um burrinho para nos ensinar a lição de humildade. Uau! Então as crianças vão perceber como Jesus era humilde. Ele poderia sim pedir para os seus discípulos conseguirem uma grande carruagem, mas ele foi num simples burrinho e ali entrou. Porém, o povo estava feliz, fazendo a festa, porque Jesus chegou em Jerusalém. E a Bíblia nos conta, você vai mostrar para as crianças, que na Bíblia diz que aquelas foram os últimos momentos de vida de Jesus. E após aquela grande festa, aquela grande entrada dele triunfal em Jerusalém, acontece que eles foram para um jantar. Você pode perguntar das crianças também, quem gosta de ir para um jantar com o papai, com a família? Aí todo mundo vai dizer, eu. Então, é sempre importante você chamar a atenção da criança para participar, para construir com vocês o conhecimento. E então você vai dizer, Jesus fez um jantar muito especial com os seus discípulos. E após aquele jantar, Jesus sabia que eram os últimos momentos dele de vida. Então, ele que conhece os corações, ele sabia que os seus discípulos sempre ficavam questionando, quem é o maior no reino dos céus? Quem é maior diante de Deus? Quem é mais bonito? Quem sabe mais? Quem vai sentar à direita de Jesus? Ou à esquerda de Jesus? Era uma confusão, eles queriam saber quem ia ser o melhor lá no céu. Aqueles discípulos não eram nada de humildes, eles eram querendo ser alguma coisa mais do que o outro. Cada qual queria ser melhor do que o outro. Então, Jesus, que sabia disso, deu-lhes uma grande lição. Aí vem aquele momento da grande lição, que é o título da nossa história, né? Uma lição de amor e humildade. Olhem o que Jesus fez para que aqueles discípulos entendessem que para ir para o céu não precisa de muita coisa, só precisa de uma coisa. Jesus então lhes ensinou esta lição, exatamente uma bacia com água dentro, pegou uma toalha e Jesus foi para o meio dos seus discípulos. Por isso, professor, que a sua sala vai estar numa disposição em forma de meia lua, ou de um ciclo, ou de um U, tá? Para que você possa transitar e já ir ensinando. Essa aula vai ser uma aula fantástica, porque você vai poder demonstrar o que Jesus fez com os seus discípulos. Olha aí, Jesus foi e pegou os pés dos seus discípulos e ele lavou com aquela água, depois secou com a toalha bem sequinha e todos ficaram espantados. E você poderá nesse momento já fazer uma encenação, não com todas as crianças porque vai ficar um tempo maior, mas você poderá convidar uma criança para vir à frente, né? Quem quer fazer a experiência com você, e você vai fazer essa experiência e elas vão se sentir assim, muito assim, impressionadas. Como é que, se você que é professor,
faz isso com elas, imagina Jesus fazendo com os seus discípulos. E elas vão entender que foi esse o ato especial onde Jesus ensinou sobre amor e humildade. E principalmente sobre a humildade, porque Jesus poderia nem fazer aquilo, mas ele quis ensinar para os seus discípulos. E sabe, tinha um discípulo chamado Pedro. Vou pegar o Pedro para vocês, espera aí. Olha aqui o Pedro. E aí, Jesus estava ali e Pedro perguntou de Jesus: Jesus, você vai lavar meus pés também, Jesus? E Jesus disse: Pedro, você realmente não está entendendo o que eu quero ensinar. E todos ficaram assim parados e Jesus continuou lavando os pés de todos os seus discípulos. E depois de tudo, Jesus perguntou: vocês entenderam a lição? E aí eles disseram: pois é, Jesus. Então Jesus disse para eles assim: quem não for humilde aqui nesta terra não poderá ir para o céu. E o que é isso, criança, na prática? Você vai conversar com as crianças. Será que na escola dominical eu sento do lado daquele coleguinha que é simplesinho, que eu não conheço muito, ou eu passo bem arrogante e só quero sentar perto de um amigo? Não faço amizade com os outros. Será que isso é uma atitude boa? Ou então, eu tenho um brinquedo, eu não quero dividir com o meu coleguinha. Será que isso é uma atitude boa? Então nós devemos ter amor e humildade. E assim você vai poder, terminando a sua história, você vai poder sentar as crianças e fazer, quem sabe, o lavar dos pés com todas as crianças. E põe uma musiquinha, um fundo musical. Vai ser um momento maravilhoso, onde o Senhor vai ministrar no coração delas o amor e a humildade. E agora é a hora da nossa atividade extra. Você já fez a sua atividade com o seu aluno na revista e agora sobrou um tempinho, vamos fazer uma lembrancinha para a criança levar para casa, tá bom? E a lembrancinha é justamente a sugestão da revista que você faça palmas em tamanho menor, tá? Para que a sua criança possa levar, lembrando daquele grande dia em que Jesus entrou em Jerusalém, tá? E foi saudado com hosanas, hosanas, que quer dizer salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Que coisa boa. A do professor, que eu preciso mostrar para você como foi que eu fiz, tá bom? Essa daqui que ela é maior, você pode observar, tamanho maior, ó. Tá bom? Essa é do professor e essa é da criança. Essa aqui vai ser feita com apenas uma folha de papel ofício, tá bom? Nesse sentido, vou já mostrar aqui. E a do adulto, a do professor, você vai fazer com papel criativo, tá? É um papel que você compra nas livrarias, que tem várias cores. Lógico, eu escolhi essa cor muito bonita, verde-limão. E aí você vai precisar unir essas folhas, porque uma só vai ficar miudinho assim, ó, tá bom? Então você vai unir com cola, você passa bem um filetezinho, você vai unir, tá? E depois que você unir bem, deixar secar, tem que deixar secar para poder, na hora que você for fechar a folha, ela não abra. Então deixe lá uns minutinhos, você vai fazer em casa, você vai fazer com tranquilidade. Aí você então vai fazer uma dobradura em forma de sanfona. É simples, mas antes disso você faz um corte de um coração, que eu vou ensinar aqui com o da criança, tá? Então da criança a folha tá assim, você fecha ela aqui, tá? Em partes iguais, ok? Aí você vai fazer um molde de um coração, tá? Então não precisa fazer o coração aberto, você pode fazer fechado e com a tesoura. Em casa você pode fazer com a tesoura maior, né? Que você já vai levar pronto para a sala. Aí aqui nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui a olho nu, tá bom? Aqui vai lá o corte do coração, olha lá. Você vai até a pontinha para aproveitar todo o papel, tá? E ó, e aqui você fecha coração normal, ok? Aí você abre e agora você vai trabalhar a dobradura. Eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Aí você faz mais ou menos na medida de um dedo, tá bom? E aí você vai pra lá, pra cá e vai fechando todo o coraçãozinho em forma de um leque.
ou de uma sanfoninha, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho para que você possa fazer o mesmo com a palma maior, que é a que você vai usar para dramatizar com os seus alunos, para ficar bem bonito. Você pode fazer até maior do que a minha, tá? É só você preparar um papel maior e aí vai dar tudo certo, tá bom? Olha que coisa mais rápida. Feito isso, tá bom? Você abre e é nesse momento que você vai pedir para a criança enfeitar. Pode pintar da cor que quiser, olha aqui, pode fazer colorido, deixa elas pintarem à vontade com pincéis, tá bom? E depois disso você volta aqui, olha como é fácil voltar, ó, voltou. Aí sabe essa parte aqui de cima do coração? É essa parte que você vai fazer assim, ao contrário, ó. Olha aqui, aí você vai abrir e você vai colar o palitinho aqui no meio. Para ficar bem fixo, você pode botar um grampeadorzinho aqui, ó, para ajudar. E depois você vai pegar a tesoura e cada ponta vai se encontrar assim, ó. Vou fazer aqui para você ver aqui, ó. Para poder ficar a palma, como você viu aí a nossa verdona, ó. Você vai até a própria marcação do leque. Tá? É que essa tesourinha aqui, ela é a própria, olha aí. E você vai fazer e vai ficar uma gracinha. Vai preenchendo até terminar e vai ficar exatamente isso aqui, ó. Para você e sua criança fazer uma encenação maravilhosa sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa mensagem vai ficar na mente da sua criança. O exemplo de amor e de humildade que Jesus deixou para que nós possamos ir morar com Ele, ó, lá no céu. Tá bom? Aguardo você na próxima aula e que Deus te abençoe e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Beijão, tchau. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos com a nossa revista de juniores para falar sobre o tema da nossa lição, que é Jesus, Relatos do Livro de João. E hoje vamos à lição de número 10, que tem como tema Jesus ensina a amar e servir. O nosso texto bíblico se encontra em João capítulo 13. O objetivo da nossa lição é incentivar os alunos para que tenham atitudes práticas de um discípulo de Jesus. Apresentar as ações, servir e amar de acordo com as verdades do reino de Deus. A aplicação: ao ensinar com o seu exemplo, Jesus quis mostrar para seus discípulos como funcionava o seu reino, o reino de Deus. Vocês serão os meus discípulos se amarem uns aos outros e serão felizes se servirem uns aos outros. Vamos então ser um discípulo de Jesus e seguir o seu exemplo? As orientações importantes diz assim: nesta aula em especial será apresentada a importante lição sobre o amor e o servir. Converse com seus alunos sobre a importância de ser exemplo para as pessoas, amando-as e servindo a todos. Esta é uma das marcas do discípulo de Jesus. Providencie placas com as palavras servir e amar para comentar sobre estes assuntos. Se possível, traga uma bacia com água e uma toalha e lave os pés dos seus alunos. Depois pergunte a eles que impressão tiveram deste ato. Deixe-os responder livremente. Para a lição, poderá ser usada uma peça de teatro. E agora vamos à introdução da nossa história, que é o Você Sabia? Jesus mostra, pelo exemplo, duas verdades do seu reino: o servir, a lavar os pés dos discípulos, e o amor, pois assim como ele amou os seus discípulos, estes deveriam amar uns aos outros. Mas Jesus coloca o amor como sendo a marca de reconhecimento do seu discípulo e de seu aluno. O amor é a essência do nosso Deus. Jesus é a prova do amor de Deus por nós. Ao vir ao mundo e ser a expressão desse amor, Jesus também veio mostrar com sua vida como deve ser o amor, uma prática e não apenas palavras.
Jesus é a expressão do amor de Deus, segundo João 3,16. Do início ao fim do seu ministério na terra, Jesus evidenciou o reino de Deus e, como mestre, ensinou aos seus discípulos como esse reino funciona, usando seu próprio exemplo ao servi-los. Muito bem, e no Você Sabia, vamos enfatizar duas características do reino de Deus, que é o servir e o amar. E Jesus ensinou muito bem isso aos seus discípulos. Eles deveriam amar uns aos outros e servir uns aos outros. E com este exemplo, Jesus quis mostrar que ao servir aos discípulos, eles também deveriam servir uns aos outros. Então você vai precisar de duas coisas para esse momento. Você vai precisar de uma bacia, aqui eu trouxe apenas um pote, mas você vai fazer numa bacia, vai encher a bacia com água para lavar os pés dos seus alunos. Então, se você usa um avental como esse, que é importante a gente usar, você vai tirar a sua toalha de dentro do bolso, né? E ali você vai secar os pés dos seus alunos. E você, no final, vai perguntar a cada um deles qual foi a impressão que eles tiveram dessa experiência. Com certeza, eles tiveram uma experiência fantástica de ter os seus pés lavados ali na sala de aula, coisa que ninguém faz, não é mesmo? Então, naquele tempo, lavava-se os pés porque eles usavam sandálias e não havia asfalto e nem calçada. Então, seus pés geralmente eram sujos de poeira, né? Ou de lama, quem sabe. Então, assim Jesus lavou os pés, ensinando que nós devemos servir uns aos outros. Se você tiver tempo, claro, você pode pedir para os seus alunos fazer o mesmo com os seus colegas. Vamos aos tópicos da lição de número 10. Apenas 2 tópicos. Primeiro, servir traz felicidade. Segundo, ao amar, sou discípulo de Jesus. E por último, a nossa aplicação que já vimos. No primeiro tópico da nossa lição de número 10, que fala sobre o servir, nós vamos mostrar a figura 10.1. Mas essa figura, fique atento, ela também é para a lição de número 12. Então, ela serve tanto para a lição de número 10 quanto para a lição de número 12. Então, nós vamos usar para mostrar que Jesus estava falando ali para os discípulos. Jesus disse que iria lavar os pés. Mas quando Jesus falou que iria lavar os pés, Pedro não quis que fosse lavado os seus pés. Mas Jesus queria ensinar uma importante lição sobre o servir. E ali naquele momento, né, em que eles estavam todos reunidos, todos os seus discípulos estavam ali para o jantar. Então, antes do jantar, quando Jesus reuniu os seus discípulos, ele pegou o seu manto, né, amarrou na cintura e foi lavar os pés. Pegou uma toalha para secar também os pés dos discípulos. Então, nesse momento, Jesus nos ensina que o servir é uma das características do seu reino, além do amor, que Jesus amou aos seus discípulos e ensinou a amá-los, amar uns aos outros. E é isso que nós temos que aprender com Jesus nessa lição, servir e amar. Aqui temos a figura 10.2, Jesus lavando os pés de Pedro, né? Pedro, como a gente já falou, não queria que Jesus lavasse o pé, né? Os seus pés. Mas Jesus disse que se ele não lavasse seus pés, ele não teria parte com ele. Então Pedro deixou, né? Meio contrariado, mas deixou Jesus lavar os pés. Então, as lições que nós aprendemos aqui: servir traz felicidade. Ao amar, sou discípulo de Jesus. Olha que interessante. Então, o importante é termos aqui o nosso flanelógrafo, mas também você pode fazer no quadro branco ou no quadro negro, né? Aquilo que você tiver para expor as palavras, tanto escrita como você pode fazer no computador e colocar no quadro branco ou no quadro de prega também, você pode colocar no flanelógrafo. O importante é ensinar as lições que nós tiramos da nossa lição de número 10. Servir traz felicidade, ao amar, sou discípulo de Jesus, né?
nós também temos uma mãozinha, né, falando do servir, e temos o coração, porque ele fala sobre o amor, né, amar as pessoas, tá bom? Então, são essas figuras nós vamos utilizar aqui no tópico de número 1, né? A mãozinha, o coração, as palavras e a figura 10.1 e a figura 10.2. No tópico 2, nós vamos comentar com a figura 10.3, que tem uma mão segurando um pedaço de pão. O que esse pedaço de pão está fazendo nesta mão? É exatamente o momento em que Jesus ele comenta com seus discípulos que alguém iria traí-lo, né? Um de seus discípulos. Eles ficaram curiosos para saber. E Jesus disse: aquele a quem eu molhar o pão no molho e der para essa pessoa, esse há de me trair, né? E todos ali descobriram que foi o discípulo que ninguém nem desconfiava, que era Judas. Então Judas Iscariote traiu Jesus e os discípulos souberam no momento em que ele entregou o pão. Então é importante você ter um pãozinho mesmo, né? Um pão de comer, um pão de verdade que você pode levar, e uma taça, né? Que você pode levar. Uma taça pode ser de plástico, essa é de vidro, mas você pode levar uma de plástico, ou você pode fazer um visual. O importante e interessante é mostrar esse momento. Nós temos aqui a mão de Jesus pegando o pão e dando para Judas, né? Assim foi revelado aquele que iria trair Jesus, tá bom? Jesus, o Filho único de Deus, veio demonstrar uma característica importante do reino de Deus: servir. E uma outra também, o amar. Jesus demonstrou amor por nós quando ele se entregou naquela cruz por nós. E também o serviço, quando ele resolveu servir a humanidade através da sua morte. Então Jesus demonstrou com essa lição duas coisas importantes: devemos servir uns aos outros e devemos amar uns aos outros. Então, duas coisas muito importantes que nós devemos bater, né, ensinar muito, não cansar de falar durante a lição, essas duas coisas, essas duas características importantes, que é o servir e que é o amar as pessoas. E agora, preparando o material. Recursos didáticos usados na nossa lição de número 10 são esses os recursos. Figura 10.1, Jesus e seus discípulos. Figura 10.2, Jesus e Pedro. Figura 10.3, o pão da traição. Baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor, imprimir as figuras, recortar e plastificá-las. Sugestão para 7, 8, 9 a 11 anos. Providenciar outros materiais. Prepare para o Você Sabia placas com as palavras servir, mãos, amar, coração, para introduzir a história. Se possível, traga uma bacia com água e uma toalha e lave os pés dos seus alunos. Pode encenar uma peça de teatro também, com seus alunos sendo os atores. Apresente um coração com a frase Jesus é a prova do amor de Deus por nós. E apresente as figuras no flanelógrafo e mostre quando for mencionado na lição. E aqui nós temos um coração com a frase Jesus é a prova do amor de Deus por nós, que você pode tanto fazer no emborrachado, no papel cartão, na cartolina. O importante é que seja um coração vermelho, claro, que sempre as crianças associam o coração à cor vermelha. Então nós fazemos sempre na cor vermelha o coração e escrevemos essas frases para mostrar que Jesus, né, demonstrar que Jesus é a prova do amor de Deus por nós. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo, usando os recursos visuais que estamos usando desde o começo, o coração e a mão. E o nosso versículo diz o seguinte: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13:35. Muito bem, e você vai preparar o seu visual, né, o recurso visual do seu versículo com
material que você tiver disponível. Se você tiver emborrachado, se você tiver papel cartão. No caso, eu fiz aqui no computador e imprimi na gráfica. Colei também uns coraçõezinhos vermelhos para ficar mais bonitinho. Muito bem, e a outra parte, né, é a nossa mãozinha, que tem o resto do versículo mais a referência. E aqui o versículo diz assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13:35. Então nós temos o amor e o serviço no versículo, ensinando para os nossos alunos, né? E sempre enfatizando. Vê que do começo ao fim nós usamos coração e usamos uma mão para ensinar esse propósito da nossa lição. E depois que ensinou o versículo e as crianças já memorizaram, você já fez a dinâmica, então os alunos deverão, escrever na revista do aluno, onde tem um coração e uma mão. Então eles escreverão o versículo de acordo com o visual que você fez, tá bom? Então essas foram as nossas sugestões para a nossa aula de número 10. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula! As revistas do PEC possuem 3 modalidades e elas são: maternal, para a faixa etária dos bebês até 3 anos de idade; jardim da infância, que é para a faixa etária de 4 a 6 anos; juniores, que é para a faixa etária de 7 a 11 anos. Assim como a revista do professor, também temos a revista do aluno para cada faixa etária. E a revista do professor possui um QR Code, onde você pode estar baixando todas as figuras da sua aula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.